Imagine um homem sozinho diante do desconhecido. Ele não tem mapa, não tem bússola, não tem garantias. Tudo o que possui é uma voz interior que diz: avance, esse homem é você. E essa voz, essa semente silenciosa de coragem, é o início de toda a verdadeira prosperidade. Não é o dinheiro, não é a sorte, é a fé. A fé que Napoleon Hill chamava de a força invisível por trás de todos os grandes impérios humanos. E há um salmo que carrega essa força em sua essência, o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Esse não é um verso para ser recitado em templos, é um grito de guerra para a alma do visionário. É uma senha sagrada para abrir o cofre do propósito. A maioria vive presa ao medo. Medo do fracasso, da rejeição, do julgamento. Mas não há sucesso onde o medo governa. E o Salmo 27 é um golpe contra essa prisão. Napoleon Hill nos lembra: o medo é apenas fé invertida. É acreditar na possibilidade do fracasso mais do que na certeza da vitória. A pergunta que você deve se fazer não é: e se eu falhar? Mas, e se eu não tentar e viver uma vida pela metade? Porque cada vez que você escolhe a segurança ao invés do propósito, está enterrando um pedaço do seu destino. Henry Ford, antes de construir um império, foi desacreditado por todos. Cavalos são mais confiáveis que motores, diziam. Mas Ford não orava por garantias. Ele agia com confiança, como se o resultado já estivesse selado. E estava. Porque, como ensina o Salmo, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Isso não é poesia. Isso é estratégia. A fé não remove os obstáculos. Ela te torna maior do que eles. Ela é o fogo invisível que queima por dentro e move montanhas por fora. Sucesso com propósito é uma guerra interna antes de ser uma conquista externa. Você pode ter diplomas, contatos e talento, mas sem clareza espiritual, sem essa certeza silenciosa que vem do alto, tudo isso é areia escorrendo pelos dedos. Jesus caminhou sobre as águas, mas foi Pedro quem pediu para andar com ele, e por um momento andou. Enquanto acreditou, ele rompeu a lógica. A queda só veio quando o medo gritou mais alto que a fé. O que isso nos ensina? Que milagres não são raros. A fé inabalável é. Você já parou para perguntar: quem você seria sem o medo? Se não existissem vozes duvidosas em sua mente, o que ousaria fazer hoje? A resposta a essa pergunta é sua rota para o sucesso com propósito. Hill dizia que todo homem que se conecta com uma missão clara se torna imparável, porque já não busca aprovação, busca realização. E realização não vem de aplausos, mas de alinhamento. Quando você está alinhado com seu propósito, Deus, o universo, o tempo e até os inimigos são reposicionados ao seu favor. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada, e cada falha era uma confirmação. Ainda não é isso, mas estou mais perto. Esse é o espírito do Salmo 27. Espere no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. É a paciência do visionário, não do conformado. É a espera ativa. Edison não esperava de braços cruzados. Ele trabalhava, testava, tentava. E você? Está esperando o milagre ou se tornando o milagre? Está esperando a porta se abrir ou construindo uma? Você não pode invocar a força de um salmo se vive como vítima do acaso. O salmo é um chamado à liderança da alma. E liderança começa no espelho. Hill dizia que os grandes homens não nasceram grandes. Tornaram-se grandes ao tomarem uma decisão. Serei quem fui designado para ser. E essa decisão exige disciplina. Exige romper com o padrão mental que te acorrenta ao comum. Você não foi chamado para o comum. Se fosse, não estaria aqui, ouvindo estas palavras. Algo dentro de você está queimando, pedindo expansão. E não importa quão fundo esteja o poço. Não importa se você cresceu na escassez, na dor, na dúvida. Moisés era gago, Davi era o menor da casa. José foi vendido como escravo.
mas todos tinham uma visão maior do que suas circunstâncias. E é isso que separa os grandes dos conformados, a visão que não se curva à realidade. O Salmo 27 não diz, eu não passarei por lutas. Ele diz, ainda que eu passe, eu não temerei. Essa é a diferença. Não é evitar o vale, é atravessá-lo com a cabeça erguida e o coração firme. Você pode ter sido rejeitado, ignorado, subestimado, mas não precisa mais da validação de ninguém para começar. Precisa apenas de um voto de confiança em si mesmo e na força invisível que guia os determinados. Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça, não como um livro de finanças, mas como um manual de guerra espiritual. A riqueza de que ele fala começa no invisível, começa no espírito, porque o sucesso com propósito é a manifestação externa de uma convicção interna, é o reflexo da alma em ação. Agora feche os olhos por um momento. Respire. Imagine sua vida sem as amarras do medo. Imagine acordar com clareza, agir com coragem, dormir com paz. Isso é possível, não é poesia. É um pacto que se renova a cada manhã. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso não fala de um templo físico. Fala de uma consciência, de um estado de presença, de uma mente que caminha com Deus e, por isso, não tropeça nas pequenas pedras do caminho. Você quer sucesso com propósito? Então comece por dentro, porque ninguém constrói um castelo sólido em terreno instável. Estabilize seu interior, enraize sua fé. Decida hoje viver de forma que honre a grandeza que te foi confiada. O mundo não precisa de mais vozes vazias, precisa de exemplos vivos, de homens e mulheres que não apenas repetem o salmo, mas o incorporam, que não apenas desejam riqueza, mas se tornam dignos dela. E a dignidade começa quando você escolhe confiar, mesmo sem ver, persistir, mesmo sem aplausos, agir, mesmo com medo. Porque essa é a essência do sucesso com propósito. E essa essência está dentro de você. A mente é o campo de batalha onde o propósito é conquistado ou destruído. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um pensamento. Mas o pensamento sozinho é frágil. Ele precisa de um sistema nervoso espiritual. Ele precisa de convicção. Convicção que nasce de algo que transcende a lógica, que ultrapassa a dúvida, que desafia a realidade visível. E essa convicção, meu amigo, minha amiga, é o que chamamos de fé ativa. A fé que transforma ideias em ação, que converte sonhos em estratégia, que levanta o caído e faz o improvável acontecer. Você já percebeu que os maiores vencedores da história não eram os mais talentosos, mas os mais determinados? Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente, mas sua alma não se moldava à derrota. Ele carregava dentro de si uma visão, e essa visão era mais real do que os fracassos acumulados. É exatamente isso que o Salmo 27 ativa em você. A capacidade de ver além do caos, além da escuridão, além do que os olhos naturais conseguem captar. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E essa fortaleza não é uma muralha ao redor. É uma rocha dentro. É uma estrutura que resiste às tempestades, porque está firmada não na areia da dúvida, mas na rocha da certeza. Quando você se conecta com seu propósito, os ventos continuam soprando, os desafios continuam vindo, mas você para de recuar. Você para de fugir. Você para de se explicar. E começa a avançar. Começa a se posicionar. Começa a viver como alguém que já venceu por dentro, mesmo quando por fora tudo ainda parece desmoronar. É por isso que Hill insistia tanto na clareza de propósito. Porque sem clareza, o ser humano se torna escravo das circunstâncias. Um barco à deriva, levado pelas marés da opinião alheia, do medo coletivo, da programação cultural. Mas com clareza, tudo muda. A clareza transforma cada não em motivação, cada queda em alicerce, cada silêncio em resposta.
Porque quem sabe para onde vai não se perde em distrações. E a clareza começa quando você para de perguntar: o que eu devo fazer? E começa a perguntar: quem eu preciso me tornar? Você não precisa de mais promessas. Você precisa de direção. E a direção nasce da intimidade com o invisível, com aquele lugar interno onde o barulho do mundo não entra, onde o ego não grita, onde só a voz da verdade ecoa. Esse é o lugar onde você ouve: levanta-te, anda, eu sou contigo. E isso basta. Isso é suficiente para mover montanhas, porque uma mente em paz com seu Criador se torna imparável neste mundo. Hill chamava isso de inteligência infinita. A fonte de onde os gênios tiram suas ideias. O canal que conecta sua mente finita com a sabedoria ilimitada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Rejeitado dezenas de vezes por investidores que não viam potencial em seu projeto. Mas ele não precisava que o mundo acreditasse. Ele já tinha visto, já tinha sentido, já tinha se conectado com a visão. E quem tem uma visão verdadeira não precisa de plateia. Trabalha em silêncio, sofre em silêncio, insiste em silêncio, até que o mundo seja obrigado a ouvir. E quando finalmente ouve, pensa que foi sorte, mas foi propósito. Foi fé aplicada. Foi Salmo 27 vivido, não apenas lido. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo por não ver resultados imediatos? Quantas vezes sentiu que seu esforço era em vão, que suas orações batiam no teto, que sua fé era só uma ilusão bonita? Mas deixe-me dizer uma verdade brutal. Não é porque você não está vendo o milagre que ele não está acontecendo. As raízes crescem no escuro antes que a árvore apareça à luz. O ouro se forma nas profundezas, longe dos olhos. E o sucesso com propósito também nasce na escuridão, nos momentos em que ninguém te aplaude, ninguém te entende, ninguém te estende a mão. É nesse deserto que você descobre do que é feito, não no palco, não nas redes sociais, mas no silêncio da caverna, quando tudo o que você tem é a promessa. E é ali que a fé deixa de ser teoria e se torna carne. Ali que o Salmo 27 vira sangue correndo nas veias, porque é fácil dizer: o Senhor é a minha luz, quando tudo está iluminado. Difícil é repetir isso quando a escuridão parece permanente, mas é exatamente aí que o céu se move. Quando você acredita mesmo sem provas, quando você age mesmo sem garantias, quando você se levanta mesmo com medo. Você acha que os grandes nomes da história tinham uma estrada pavimentada à frente? Não. Eles tinham pedras, muitas, mas cada pedra virou degrau, cada dificuldade virou matéria-prima da lenda. E é isso que você está construindo, uma lenda. Não para o ego, mas para a missão, para o legado. Porque um propósito verdadeiro nunca termina em você. Ele começa em você, mas alcança muitos. E quanto maior o propósito, maior a fornalha, maior o fogo, maior a resistência necessária, mas também maior a glória. Você está sendo preparado. Cada lágrima, cada fracasso, cada atraso, tudo está alinhando você com algo muito maior do que conforto. Está te tornando apto para carregar aquilo que poucos suportariam. O sucesso com propósito não é um troféu, é uma cruz, mas é também uma coroa. Uma vez que você aceita o chamado, não tem mais volta. Você pode até hesitar, pode até cair, pode até querer fugir, mas nunca mais será o mesmo, porque você viu. Você sentiu, você tocou o invisível, e agora ele te puxa, te molda, te exige, e tudo começa com uma decisão. A decisão de parar de viver com medo, a decisão de parar de duvidar da sua intuição, a decisão de se posicionar como alguém que carrega um código sagrado. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Esse desejo não é ganância, é urgência espiritual. É a chama que consome o indeciso, que destrói o morno, que impulsiona o comprometido.
Quando você a sente, não consegue mais viver no automático. Você precisa crescer, precisa construir, precisa realizar, porque a semente de algo eterno foi plantada em você. Não ignore essa semente, não adie mais sua grandeza, não subestime a força que te habita. Você não veio aqui para sobreviver, veio para transformar. Veio para deixar um rastro de luz em cada passo, e esse rastro começa com fé. Fé do tipo que olha para o impossível e diz, eu vou. Fé do tipo que vê muralhas e já enxerga portas. Fé do tipo que respira o Salmo 27, não como um versículo decorado, mas como um estilo de vida. Como uma convicção inquebrável. Como uma espada invisível que corta o medo, a dúvida e a mediocridade. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já entendeu, já despertou, já decidiu que basta de viver pequeno, basta de se calar, basta de mendigar migalhas de validação. Agora é a sua hora. A hora de se alinhar com o que você nasceu para fazer. A hora de ativar o Salmo 27 como código de guerra espiritual. A hora de olhar para o espelho e dizer, nada me deterá. Porque o propósito que me chama é maior que qualquer medo que me prende. Há uma força silenciosa que se ergue dentro do homem quando ele decide que não viverá mais como um acidente da vida, mas como um agente da própria transformação. Essa força não vem de fora. Ela não depende de sorte, de política, de clima econômico ou do reconhecimento de terceiros. Essa força nasce quando a alma desperta para sua verdadeira identidade, a de um co-criador. Alguém que, ao invés de reagir à realidade, decide moldá-la. E é exatamente esse o chamado oculto do Salmo 27. A ativação da identidade de quem não teme mais a tempestade porque se tornou o próprio trovão. O Senhor é a minha luz. Reflita nisso. Ele não está dizendo, o Senhor me dá luz. Mas é a minha luz. É essência, não recurso. É presença, não empréstimo. E quando você se torna consciente dessa presença viva dentro de você, o impossível se dobra. Porque agora você não mais caminha. Você marcha com propósito. E quem caminha com propósito, transforma cada segundo em semente, cada dor em degrau, cada silêncio em revelação. O sucesso nesse nível não é mais uma meta, é consequência. Napoleon Hill ensinava que todo desejo ardente, quando misturado com fé e ação consistente, torna-se realidade. Mas o que poucos compreendem é que esse desejo não é um capricho. É uma convocação divina. É o eco do seu chamado gritando por expressão. E se você ignorar esse desejo por tempo demais, ele começa a doer. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque você não foi feito para sobreviver, foi feito para expandir, para construir, para deixar sua marca. Não a marca do seu nome, mas da sua missão. O que está te impedindo? Medo? Falta de apoio? Dúvidas constantes? Todos esses são sintomas de uma mente desconectada da verdade. E a verdade é simples. Você é capaz. Capaz de reescrever sua história, capaz de romper ciclos de escassez, capaz de prosperar com propósito, mas não com a mente condicionada pelo medo, não com pensamentos emprestados de uma sociedade que ensina a se conformar. Você precisa renascer, renascer para um novo entendimento. Você é um arquiteto divino, com a capacidade de transformar qualquer ruína em templo. E não se engane, o processo não será confortável. Ele nunca é, porque a transformação real exige dor, exige ruptura, exige que você abra mão da versão fraca e domesticada de si mesmo para dar espaço ao guerreiro que foi chamado a liderar. Esse é o preço da grandeza. E todos os que venceram sabiam disso. Carnegie, por exemplo, começou sua vida trabalhando por centavos em uma fábrica sufocante. Mas dentro dele havia uma inquietação, um fogo, algo que o empurrava para além da pobreza. Ele não sabia o como, mas tinha fé no porquê. E essa é a diferença entre os que se realizam e os que apenas sonham.
o compromisso com o porquê. Hill escrevia que quando o porquê é forte, o como aparece. Isso não é apenas filosofia, é ciência espiritual. O universo responde à intenção alinhada com a ação, mas essa intenção não pode ser superficial. Tem que vir da raiz, do espírito, do ventre da alma. Quando essa intenção pulsa com autenticidade, você se torna magnético. Oportunidades te encontram. Portas que estavam trancadas se abrem. Pessoas que antes te ignoravam começam a te notar. Mas cuidado, o sucesso sem propósito é uma armadilha. Ele parece bonito, mas é vazio. Ele preenche a conta bancária, mas esvazia a alma. Você não foi feito para isso. Você foi feito para brilhar com sentido, para prosperar de forma que sua vida se torne uma resposta à dor do mundo, uma resposta à escassez da esperança, uma resposta à necessidade que outros têm de um exemplo vivo de superação. É isso que o Salmo 27 te convida a ser. Um sinal vivo de que a fé ainda move montanhas, de que a presença de Deus ainda transforma destinos. Quando os malfeitores se aproximarem de mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Esse verso não é uma metáfora de guerra externa. É um código de resistência interna. Porque os malfeitores hoje são as vozes internas que te sabotam. São os pensamentos de inferioridade, as comparações tóxicas, os traumas não curados, os erros passados que insistem em te definir. Mas eles vão tropeçar. Eles vão cair. Quando? Quando você decidir que já chega. Quando você assumir que tem autoridade sobre a própria mente. Você não é vítima de pensamentos. Você é o autor deles. Você pode não controlar o que surge, mas pode escolher o que alimenta. E tudo aquilo que você alimenta, cresce. Por isso Hill insistia tanto na disciplina mental. Ele dizia que o sucesso começa quando você escolhe, deliberadamente, o que pensar. Não por um minuto, mas como estilo de vida, como prática, como compromisso. E isso exige vigilância, porque a mente desatenta se torna refém do caos, mas a mente focada se torna um templo onde habita o propósito. E propósito sem ação é só uma boa intenção. Quantas pessoas você conhece que têm boas ideias, mas nenhuma iniciativa? Que sonham com a vida ideal, mas vivem adiando o primeiro passo? Isso não é falta de talento, é ausência de decisão. E o universo não responde ao desejo incerto, ele responde à ação decidida. A coragem de fazer mesmo sem saber como vai terminar. Porque o sucesso com propósito não é um caminho seguro, é um salto de fé. Um mergulho naquilo que ainda não existe, mas que já pulsa como real dentro de você. Thomas Jefferson disse certa vez: "Estou convencido de que metade da diferença entre os que vencem e os que falham está na perseverança pura. E perseverança só nasce quando você sabe por que está lutando. Quando a sua motivação não é aplauso, nem fama, nem conforto, mas fidelidade àquilo que você foi chamado a realizar. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas ser fiel ao que nasceu para manifestar. Essa fidelidade é sua bússola, seu escudo, sua arma secreta. E com ela, você se torna imparável. A vida tentará te convencer de que é tarde demais, que você não tem idade, que já perdeu chances, que não tem recursos. Mas essas vozes não são verdades, são distrações. E o Salmo 27 é a espada que corta essas mentiras no meio. Ele te lembra que enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver um coração batendo, há missão. Enquanto houver luz no seu espírito, você ainda está no jogo. E mais que isso, você está mais perto do que imagina. Porque o que Deus começa, Ele termina. E Ele começou algo em você. A única pergunta que resta agora é: você vai cooperar com esse processo ou resistir a ele? Vai ser co-criador ou espectador? Vai moldar sua realidade ou continuar sendo moldado por ela? A escolha é sua. E essa escolha não é feita uma vez, é feita todos os dias. A cada pensamento,
a cada atitude, a cada palavra. Quando você decide viver pelo Salmo 27, não está apenas citando uma passagem bíblica. Está assumindo um código, um pacto, uma forma de existir onde a coragem é maior que o medo, a visão é maior que o ruído e a fé é maior que qualquer evidência contrária. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Nada aqui é coincidência, porque toda vez que a alma está pronta, a verdade aparece. Não com fogos de artifício, mas com o sussurro que ecoa mais alto que o grito do mundo. E esse sussurro diz: você nasceu para mais. Essa frase não é um clichê, é uma lembrança. Lembrança da promessa que foi escrita no seu espírito antes mesmo de você respirar pela primeira vez. E essa promessa está viva, está latejando dentro de você agora mesmo. E a única coisa que pode sepultá-la é sua inércia. O Senhor é a minha luz. A luz não brilha para te entreter, ela brilha para te guiar. E quem é guiado pela luz não anda em círculos. Ele marcha, ele avança, ele fere o chão com propósito. E a cada passo constrói uma realidade onde outros só enxergavam deserto. É por isso que as pessoas de propósito parecem diferentes. Elas não estão correndo como todos os outros. Elas caminham com uma certeza silenciosa, com um foco que incomoda, com uma presença que dispensa palavras. Porque quem carrega a luz não precisa se explicar. Napoleon Hill dizia que as pessoas de propósito têm um magnetismo próprio. Elas atraem pessoas, recursos, oportunidades, mas não porque pedem, porque se tornam. A lei da atração que Hill menciona não é mágica infantil. É física da consciência. É espiritualidade aplicada. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E se você quer sucesso com propósito, precisa se tornar alguém que vibra em alinhamento com isso. Precisa eliminar as distrações, calar os ruídos e se tornar um canal limpo, um templo em movimento. E essa transformação começa em silêncio. Não é algo que se anuncia, é algo que se constrói, quando ninguém está olhando, quando a batalha é interna, quando você começa a se questionar, quando para de negociar com seus medos, quando começa a dizer não para tudo que te diminui, para tudo que te tira do eixo. Essa é a disciplina invisível dos grandes. É o sacrifício de dizer não à mediocridade repetida, aos velhos hábitos que te acorrentam, às zonas de conforto que te seduzem. Hill dizia: autodisciplina é o núcleo de toda conquista duradoura. Você não pode viver em plenitude se está fragmentado internamente. Se diz que quer uma coisa, mas pensa outra. Se sonha alto, mas age pequeno. Se ora por abundância, mas vive como quem espera o pior. É hora de alinhar corpo, mente, alma, pensamento, fala, ação. É hora de se tornar coerente, porque coerência é a linguagem do universo. Quando você pensa como rico, fala como rico, age como rico. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente, o universo te reconhece e responde. Porque vê um ser que sabe o que quer, quem é e para onde vai. E não se trata de arrogância, trata-se de identidade. O Salmo 27 é um manifesto de identidade. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Quem fala isso não é alguém arrogante, é alguém consciente. Alguém que já passou pelo fogo. Alguém que já foi rejeitado, ignorado, zombado, mas sobreviveu. E não apenas sobreviveu, floresceu. Porque quem é regado pela presença divina cresce mesmo em solo hostil, prospera mesmo em meio à escassez, brilha mesmo no vale da sombra. E talvez seja exatamente aí que você esteja agora. No vale, no momento em que parece que tudo está desmoronando, em que as orações parecem vazias, em que os planos não saem do papel, em que os dias se arrastam como se o tempo estivesse contra você. Mas escute com atenção. O vale não é castigo, é preparação. É no vale que a casca do velho você começa a rachar. É no vale que você para de se apoiar nas pessoas, nas circunstâncias, nas ideias prontas e começa a se apoiar em algo eterno.
É ali que você para de apenas acreditar em Deus e começa a confiar nele, porque acreditar é fácil, até os fracos acreditam. Mas confiar é agir como se já tivesse recebido, mesmo sem sinais. Confiar é semear mesmo com o solo seco. É sorrir mesmo com a alma em pedaços. É levantar mesmo sem forças. E continuar. Porque fé verdadeira não é ausência de dor. É decisão de não parar, apesar dela. E quem vive assim, move o céu. Quem vive assim, recebe a visita da graça. E a graça não é merecida. É presente. Presente para os que se entregam ao processo com fé viva. E é aqui que o propósito se revela. Não como um grande palco, mas como pequenas escolhas feitas com grande intenção. Propósito é quando você decide ser íntegro, mesmo quando ninguém está vendo. É quando você serve mesmo sem retorno. É quando você planta mesmo sem garantias. É quando você se recusa a abandonar sua missão, mesmo quando tudo diz para desistir. Hill dizia que o universo testa todos os que pedem algo grandioso. E ele testa não para punir, mas para lapidar. Porque grandeza sem caráter é veneno. Propósito sem estrutura é peso. E estrutura se constrói na prática, não na teoria. A prática diária de se levantar mais forte, de renovar sua mente, de declarar com firmeza: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Isso é mais que religião. Isso é engenharia espiritual. É arquitetura da alma. Você está construindo um templo dentro de si, tijolo por tijolo, escolha por escolha, e esse templo será tão forte que nenhuma tempestade o derrubará. Porque foi fundado em rocha, e a rocha é a certeza do propósito. Não importa quantas vezes tentaram te fazer esquecer quem você é. Não importa quantas vezes disseram que você não era suficiente, que era tarde demais, que era impossível. O universo inteiro se dobra diante de uma alma que se recusa a desistir. Uma alma que se posiciona, que se levanta com o peito aberto e diz: mesmo que tudo me seja tirado, não abrirei mão da minha missão. Porque o sucesso com propósito não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna no processo. E acredite, esse quem já está dentro de você. Você não precisa inventar uma nova versão de si mesmo. Precisa apenas remover as camadas que encobriram sua essência. O medo, a dúvida, os traumas, as vozes externas, tudo isso são poeiras acumuladas sobre sua verdadeira identidade. E agora chegou o momento de limpar, de se despir dos pesos inúteis, de caminhar leve, de dizer: nada mais me prende, porque agora eu vejo. Ver é o primeiro milagre. Ver além da aparência, ver além da dor, ver além do agora. E quando você vê com os olhos da fé, já venceu, mesmo que o mundo ainda não saiba. Você já parou para pensar que, às vezes, o que parece um atraso na sua vida é, na verdade, a preparação de Deus para algo muito maior? Salmo 27 não é apenas um texto religioso, é um código de conduta espiritual, um mapa de guerra para a alma que está em conflito. E Napoleon Hill, mesmo que nunca tenha citado esse salmo diretamente, viveu como quem o entendia profundamente. Quando ele dizia que a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas, ele estava falando exatamente disso. Da coragem de esperar, confiar e se alinhar com um tempo maior que o nosso. O mundo moderno valoriza o imediatismo. Tudo é agora. Mas a verdadeira construção da grandeza exige silêncio, exige noites em claro, exige resistência emocional. Hill ensinava que os homens bem-sucedidos são, antes de tudo, visionários que persistem mesmo quando nada faz sentido. Exatamente como o salmista, que declara: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Essa espera não é passiva. É uma espera de preparação. Enquanto você aguarda, você molda o caráter. Enquanto você ora, você fortalece a mente. E esse processo invisível é o que distingue o mediano do extraordinário. É nessa fase que muitos desistem, que muitos caem,
que muitos começam a ouvir mais os ruídos da dúvida do que a voz da fé. Mas você, se chegou até aqui, precisa entender. Você está sendo lapidado. Você está em forja. E a forja é dolorosa. Não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque Ele está te transformando em algo que suportará a glória que virá. Napoleon Hill diria: nenhuma riqueza duradoura vem antes da maturidade emocional. E a maturidade só nasce na dor, na espera e na fé. Você quer uma chave? Aqui está uma. Transforme o tempo de espera no tempo de preparação. Use cada aparente atraso como um altar. Cada não como uma chance de refinar sua visão. Cada silêncio como uma escola de fé. E não pare. Não desista. Porque há algo vindo em sua direção que é tão grande, tão extraordinário, que se você recebesse agora, despreparado, você desperdiçaria. Deus está segurando, não porque quer negar, mas porque quer que dure. E para que dure, você precisa ser forte, precisa estar pronto, precisa ser aquele que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E quem diz isso não está brincando de fé. Está vivendo uma fé forjada pelo tempo. Napoleon Hill ensinava que cada fracasso carrega a semente de um benefício maior. O que você está vivendo agora, por mais escuro que pareça, pode ser o berço da sua maior virada. E o segredo está em não abandonar o processo, em permanecer mesmo quando o chão treme, em confiar mesmo quando a mente grita, porque a alma, essa sim, sabe o caminho. E se você silenciar o ruído, você vai ouvi-la. Ela sussurra o que Salmo 27 grita: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando essa verdade habita em você, não há tempestade que te derrube. Você se torna inabalável. Não porque o mundo parou de te atacar, mas porque você aprendeu a se alinhar com um poder muito maior do que o mundo. E então vem o verdadeiro segredo por trás de tudo isso. Uma verdade simples, mas que poucos ousam aceitar. O sucesso com propósito só nasce quando você para de fugir do espelho e começa a olhar para dentro com coragem. Porque o que realmente bloqueia a sua vitória não são os inimigos externos, não é o sistema, não são os outros. É o caos interno que você evita enfrentar. Enquanto o coração estiver dividido entre fé e dúvida, entre amor e orgulho, entre obediência e resistência, não haverá clareza suficiente para que Deus opere na sua vida com plenitude. A verdade, por mais dura que pareça, é que Deus nunca te abandonou. Ele apenas espera que você decida deixar de lutar com suas instruções e passe a caminhar ao lado dele. O Salmo 27 não foi escrito para enfeitar quadros na parede ou ser recitado mecanicamente em cultos de domingo. Ele é um mapa. Um código espiritual que revela o caminho do guerreiro interior, aquele que venceu o medo, que derrubou os altares do ego, que ajoelhou-se não como fraco, mas como forte o suficiente para reconhecer que sua força verdadeira não vem de si, mas do alto. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essas palavras não são poesia, são profecia. Promessa. Uma senha sagrada que desbloqueia coragem diante da tormenta. Quando tudo parecer perdido, quando os planos falharem, quando as portas se fecharem, é nesse versículo que você encontra o caminho de volta. Não para a zona de conforto, mas para o lugar de alinhamento com o que realmente importa. A verdadeira vitória não está em conquistar tudo o que o mundo diz que você precisa. Está em descobrir que, mesmo sem nada, você pode ter tudo. Se tiver fé. Não a fé superficial, de quem acredita quando tudo vai bem, mas a fé dos escolhidos. Aquela que brilha mais forte nas noites mais escuras. A fé que move não só montanhas, mas destinos. A fé que reescreve histórias inteiras. E essa fé só nasce quando você decide, de uma vez por todas, confiar. Confiar mesmo sem ver. Avançar mesmo sem garantias. Persistir mesmo sem aplausos. É aí que o Salmo 27 se torna carne em sua vida. É aí que Deus começa a agir sem limites. E então,
Como numa cena lenta de filme, você percebe. Tudo estava esperando por você. A bênção, o milagre, a abundância, o chamado, a cura, tudo já existia. Mas faltava o principal, a sua entrega, a sua decisão de colocar Deus em primeiro lugar, de abandonar os atalhos, de abrir mão das máscaras, de olhar para o céu e dizer: faça-se a tua vontade, não a minha. Nesse instante, você não apenas vive o Salmo 27, você se torna o Salmo 27, um reflexo vivo da luz que vence a escuridão, um eco da promessa que nunca falha, um testemunho de que a fé não é fuga, é força, que esperar em Deus não é passividade, é sabedoria, que confiar nele não é ignorância, é inteligência espiritual. E então tudo muda, porque você mudou, porque agora o propósito deixou de ser apenas uma meta externa e passou a ser a sua nova identidade. Quando você coloca o Salmo 27 em prática, não como um ritual vazio, mas como uma declaração viva da sua fé, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se moldar à sua confiança. E nesse momento, uma força invisível começa a operar em seu favor. Não importa quão adversas sejam as circunstâncias, a convicção de que o Senhor é a minha luz e a minha salvação se torna mais do que um versículo. Ela vira a espinha dorsal da sua alma. E é exatamente aí que o mundo invisível começa a conspirar a seu favor. Pessoas certas começam a aparecer. Oportunidades surgem do nada. Portas se abrem onde só existiam paredes. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você passou a vibrar na frequência da fé convicta, do propósito iluminado, da certeza inabalável de que não está só. Napoleon Hill sempre enfatizou que o sucesso começa com a fé, e que essa fé precisa ser sustentada por uma autoridade espiritual, algo que transcenda a lógica humana. Para Hill, essa autoridade era Deus, o Deus do qual o Salmo 27 fala. Esse Deus que guia mesmo quando tudo parece escuro, que dá força quando suas pernas tremem, que restaura sua coragem quando o mundo tenta arrancá-la de você. É por isso que quando você declara com convicção: o Senhor é a fortaleza da minha vida, está dizendo ao universo, à sua mente e ao seu espírito: nada me abala, porque minha base é inquebrável. E quando essa fundação se solidifica, você começa a andar com uma postura diferente. Não é arrogância, é certeza. Não é prepotência, é clareza espiritual. Agora, observe o que Hill dizia sobre os homens que conquistaram grandes feitos. Todos eles, sem exceção, tinham um ponto de apoio invisível. Eles acreditavam em algo maior do que eles mesmos. Essa crença era a base da coragem deles, da persistência, da disciplina. Eles falhavam sim, mas não desistiam. Por quê? Porque a fé deles os impedia de afundar. Essa fé era mais do que pensamento positivo. Era alicerçada em algo inquebrantável, em um princípio divino. E o Salmo 27 é exatamente isso. Um princípio. Uma fórmula espiritual de coragem. Um código de atitude diante da vida. Uma blindagem invisível contra o desânimo, o medo e a escassez. E quando você começa a viver por esse código, até os seus inimigos são confundidos, porque você começa a agir com uma força que não é sua. É uma força emprestada do alto. É isso que diferencia os escolhidos dos conformados. Os escolhidos entendem que sua grandeza não vem só do esforço, mas de uma conexão com algo infinitamente maior. Eles não andam apenas com metas, eles andam com missão. Eles não têm apenas sonhos, eles têm direção. Eles não dependem apenas de estratégias. Eles confiam numa orientação divina que os guia mesmo quando a lógica falha. Eles sabem que tudo pode ruir ao redor, mas se Deus for a luz deles, não há escuridão que os engula. E essa é a diferença entre tentar e conquistar, entre se arrastar e voar, entre desejar e manifestar. Porque enquanto o mundo se move por medo, eles se movem por fé. E essa fé tem consequências. Ela transforma sua vibração,
seu campo energético, sua postura diante do mundo. Você não se contenta mais com migalhas emocionais, profissionais ou espirituais. Você exige o melhor, não por ganância, mas porque sabe que é filho de um Deus de abundância. Você não se arrasta mais implorando validação. Você caminha sabendo que já foi validado por aquele que escreveu o seu destino. E é por isso que o Salmo 27 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Porque quando sua fé está enraizada, você não vê mais inimigos. Você vê obstáculos que serão vencidos. Você não teme a escassez. Você vê nela uma oportunidade de provar sua confiança. Você não foge dos desafios. Você os enfrenta com a certeza de que o resultado já está selado. É exatamente aí que Napoleon Hill se alinha com o Salmo. Hill dizia que a fé verdadeira permite que você veja o invisível, creia no impossível e conquiste o improvável. Essa fé não se compra. Ela se constrói. E o cimento dessa construção é a prática diária, a disciplina espiritual, a conexão constante com a fonte divina. Quando você recita o Salmo 27 pela manhã, não está apenas citando palavras. Está reprogramando sua mente. Está construindo muros de proteção invisíveis ao seu redor. Está dizendo ao seu inconsciente: hoje nada me derruba. Hoje o medo não tem espaço. Hoje eu caminho com aquele que nunca falha. E ao fazer isso dia após dia, você reconfigura o que espera da vida. Você eleva o seu padrão. Você muda o que tolera, o que aceita, o que acredita ser possível. E a vida responde. Porque o universo sempre responde à frequência que você emite. Se sua frequência é de medo, você atrai escassez. Se é de dúvida, você atrai atraso. Mas se é de fé, coragem e confiança, você se torna um ímã de milagres. E não estamos falando de mágica, mas de lei. A lei da atração espiritualizada, elevada a um nível onde a fé é o código e Deus é o arquiteto. Onde o Salmo 27 é o mapa e o seu coração é a bússola. É nesse território que os milagres acontecem. É nessa vibração que os grandes viram gigantes, que os invisíveis se tornam referência, que os desacreditados constroem legados. Tudo começa com um versículo e termina com uma vida transformada. E então você começa a perceber que não se trata apenas de repetir palavras, frequentar cultos ou estudar versículos. É mais profundo, é mais poderoso, é mais desafiador. Porque Salmo 27 não é um texto para ser apenas lido, é um convite para uma transformação radical. É um chamado para aqueles que estão prontos para parar de brincar com a própria fé e, enfim, colocá-la como o alicerce da vida. Veja, o sucesso com propósito não é construído com fórmulas mágicas ou atalhos vazios. Ele nasce no solo fértil da confiança total. E, Salmo 27, quando compreendido de forma vibracional, é como um código espiritual capaz de reposicionar sua mente no trilho certo da manifestação consciente. Ele realinha seu coração com a fonte, sua coragem com a direção divina e sua visão com o que está além do visível. O versículo, ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria, não é sobre guerra externa, é sobre sua mente, é sobre acordar numa segunda-feira sem perspectiva, com boletos sobre a mesa e, mesmo assim, manter a cabeça erguida. É sobre ser confrontado por diagnósticos, traições, rejeições, fracassos e não permitir que nenhum desses exércitos roube a sua paz. Essa é a chave. Quando você alcança esse estado de blindagem interna, o mundo exterior perde o poder de desestabilizar você. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas sim que você deixará de se identificar com eles. E isso muda tudo. Porque o que o inimigo quer, e aqui o inimigo pode ser o medo, a dúvida, a escassez, ou qualquer energia contrária ao seu propósito, é justamente que você acredite que está só, que foi esquecido, que Deus te abandonou, que sua oração não foi ouvida. Mas o Salmo grita o oposto. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E quando você entende isso, não só com a mente, mas com a alma, então você se torna inabalável.
você se transforma numa rocha espiritual. Ninguém derruba quem está sustentado pela fortaleza de Deus. Ninguém. É nesse ponto que os verdadeiros milagres começam a acontecer. É nesse estado de confiança radical que portas se abrem sem lógica, que recursos surgem sem explicação, que pessoas certas são posicionadas em sua vida como peças de um plano divino. E repare, isso não é fantasia espiritual, é a mecânica do universo respondendo à sua vibração. Quando você vibra com fé absoluta, você sintoniza com a frequência da realização. Você se conecta à mente divina. E a mente divina não conhece escassez, não conhece derrota, não conhece limitação. Mas você só acessa esse campo quando a fé deixa de ser uma ideia e se torna uma identidade. Quando você olha para si mesmo e diz: eu sou fé, eu sou coragem, eu sou propósito, e vive como tal. Isso é Salmo 27 em ação. Isso é sucesso com propósito em sua forma mais pura. Não uma conquista externa para alimentar o ego, mas uma manifestação interna que ecoa para o mundo e transforma tudo ao seu redor. À medida que essa verdade se torna a base do seu ser, você começa a perceber uma mudança profunda na forma como encara a vida. Os problemas, antes gigantescos e esmagadores, passam a ser apenas desafios a serem superados, degraus na escada da sua evolução. Você não se desespera mais diante das tempestades, porque sabe que elas não são o fim, mas parte do processo de lapidação da sua alma. Quando declara com convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Você está assumindo uma postura de invencibilidade espiritual, uma blindagem contra qualquer tipo de adversidade. Essa não é uma postura de arrogância, mas sim de humildade que reconhece a fonte da verdadeira força. Napoleon Hill ensinou que a força de vontade e a disciplina mental são cruciais para alcançar o sucesso. Mas ele também sabia que a fonte última de poder está na conexão com essa força maior, o que ele chamava de inteligência infinita. O Salmo 27 é um convite para mergulhar nessa conexão, para confiar que, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você, existe uma luz que nunca se apaga, um guia que nunca falha. É essa confiança inabalável que transforma a sua mente e o seu coração, fazendo com que você avance com coragem e determinação, mesmo em meio ao caos. E é nessa jornada que o verdadeiro propósito se revela. Propósito não é um destino distante ou um título a ser conquistado. Propósito é a força que te impulsiona a seguir em frente todos os dias, a se levantar após cada queda, a manter a fé mesmo quando tudo parece perdido. É o fogo interno que queima mais forte do que qualquer dúvida, a voz silenciosa que te lembra quem você realmente é. Quando você alinha sua vida com esse propósito, não existe fracasso, existe aprendizado. Não existe derrota, existe crescimento, e a cada passo você se aproxima da versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Você começa a entender que o verdadeiro sucesso não está no que você possui, mas em quem você se torna no processo. É na superação dos seus medos, na disciplina diária, na fé inabalável e no amor que você tem por sua missão que reside a grandeza. E essa grandeza é contagiante. Ela transforma não apenas a sua vida, mas também a daqueles que estão ao seu redor. Você se torna um farol de esperança, um exemplo vivo de que é possível vencer mesmo quando tudo parece impossível. Agora imagine-se vivendo com essa certeza. Imagine-se acordando todos os dias com o coração tranquilo, a mente focada e a alma fortalecida. Imagine-se enfrentando os desafios com a confiança de quem sabe que não está sozinho, que tem uma força maior guiando cada passo. Essa é a vida que o Salmo 27 promete. Essa é a vida que Napoleon Hill ensinava a buscar. Uma vida de propósito, de fé, de coragem e de sucesso verdadeiro. A jornada não será fácil, nunca é, mas será grandiosa. Porque você não está apenas construindo uma carreira, acumulando bens ou buscando reconhecimento.
você está construindo um legado. Um legado de força, fé e transformação. Um legado que resistirá ao tempo, às adversidades e às dúvidas. Um legado que inspirará gerações. E tudo começa com uma escolha. A escolha de viver pelo Salmo 27. A escolha de acreditar, mesmo quando não há evidências. A escolha de agir, mesmo quando o medo tenta paralisar. A escolha de ser mais do que as circunstâncias dizem que você pode ser. O mundo está esperando por essa sua decisão. A oportunidade está diante de você agora. A chave está em suas mãos. Use-a. Abra a porta para a vida que você merece, a vida que Deus planejou para você. Porque quando você vive pelo Salmo 27, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza. Você se torna inabalável. Você se torna luz. Você se torna propósito.